fazer aí mais ou menos 30, no máximo 40 minutos dessa fala, para que a gente tenha mais tempo, para que vocês façam perguntas, troquem impressões e a gente possa, assim, fazer um grande bate-papo sobre esse tema. Então, haveria muita coisa, né? Assim, 30, 40 minutos é realmente um tempo curto para tratar de um ser tão especial. E acho que o primeiro ponto a ser dito sobre Ivone, ou sobre Dona Ivone, como muitos gostam de chamar, Ivone do Amaral Pereira, é que ela não gostava de elogios. Nas entrevistas realizadas com ela, entrevistas através da Rádio Rio de Janeiro, outras entrevistas também que chegaram a ser publicadas em livros, fica sempre assim muito claro o quanto Ivone não gostava, inclusive, que falasse da mediunidade dela. Às vezes o próprio entrevistador, né, falava assim, sobre a missão dela, sobre a tarefa mediúnica, até mesmo entrevistas, quando essa tarefa já estava praticamente cumprida, já no finalzinho dessa reencarnação dela como Ivone, todas as vezes que as pessoas tentavam elogiá-la ou falar da mediunidade dela como missão, é uma coisa que ela nunca gostou, é uma coisa que ela nunca aceitou. Eu trouxe, inclusive, aqui um trechinho que está no livro Mediunidade Serena, e que é uma entrevista com ela em que foi questionado pelo Major Mendes nessa entrevista em relação à mediunidade dela, ao fato das pessoas terem, às vezes, missões, tarefas específicas. E eu gostaria de ler para vocês a resposta de Ivone. Ela diz assim: não foi propriamente uma missão. Minha mediunidade se deu pela ação da misericórdia de Deus, para me fazer resgatar os meus erros do passado com mais facilidade, ou, por outra, com menos sofrimento. Porque se eu tivesse provações muito fortes a passar nesta existência, tive também a compensação que me deu a mediunidade. Porque a mediunidade é neutra. Ela não é nem boa nem má, é uma lei da natureza. Compete a nós fazermos dela uma missão. Mas para isso é preciso muito estudo, muita meditação e uma orientação perfeita, boa. A gente, quando observa, quando estuda as obras que vieram através da sua mediunidade, a sua postura sempre muito humilde, sempre muito centrada, as obras em que a gente encontra ali um cunho mais autoral, por exemplo, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, por mais que houvesse todo um auxílio da espiritualidade assessorando essa escrita, mas a gente percebe ali a grandiosidade desse espírito. Mas porque Ivone tinha sempre esse cuidado de não associar a mediunidade dela à missão? Porque ela tinha muita consciência, muita noção da própria realidade. E eu fico sempre muito admirada dessa característica, porque às vezes a gente acha que a humildade é a gente se achar inferior. É a gente achar assim, nossa, eu não posso nada, quem sou eu? E a Ivone não falava isso. Ela se dispunha ao trabalho. Em nenhum momento ela deixou de trabalhar. Por exemplo, imagina lá, Bezerra de Menezes, que foi um dos mentores, um dos espíritos que trouxeram mensagens através dela, em que em muitos momentos foi inclusive um apoio paternal, porque Charles, que era um benfeitor muito presente desde a infância, ele tinha assim, a gente percebe uma presença mais firme. E Bezerra já era uma presença assim mais paternal, mais amorosa. Por mais que Ivone tivesse em Charles uma referência paterna, e a gente vai até falar um pouco sobre isso, mas a gente percebe a presença do Dr. Bezerra como alguém que às vezes intercedia, aliviava um pouquinho algumas situações. Então, talvez para muitas pessoas, diante de uma presença como essa, a pessoa dissesse assim, nossa, quem sou eu? Não vou poder receber uma mensagem dessa. E nós percebemos que não havia nenhuma forma de fuga do trabalho ou de se achar inferior demais para realizar. Mas ela tinha, assim, uma consciência muito clara do seu passado.
dos pontos nos quais ela já havia derrapado. E isso foi muito importante. Não é sempre que a gente tem a possibilidade de saber do nosso passado. Não é sempre que isso é útil à realidade do presente. Algumas pessoas, se tivessem noção real do que fizeram, de quem foram, talvez sucumbissem na culpa, não conseguissem seguir adiante. No caso de Ivone, ela tinha uma força tão grande, o nome desse trabalho que está sendo feito aqui aos domingos é a força do espiritismo, e esse termo se aplica muito a Ivone. Desde criança, nessa presente encarnação, ela travou o contato com a doutrina espírita, ela nunca teve outra religião, e essa força do espiritismo sustentou esse ser de tal forma que, mesmo não tendo ainda no início dessa reencarnação ainda grandes méritos e grandes qualidades, digamos assim, mas ela tinha uma força para se segurar mesmo diante das provações, diante da realidade, da consciência de tudo que ela já havia feito, que ela conseguiu, diante de toda essa clareza, trazer através da mediunidade obras fantásticas de esclarecimento, que tiveram uma importância, inclusive, no alívio da própria consciência de Ivone. Então, quando ela disse que não era uma mediunidade missionária, ela estava se referindo à consciência das últimas reencarnações, que eu acredito que muitos amigos possivelmente já leram, são obras muito divulgadas, que merecem o nosso estudo detido, especialmente as obras da trilogia, que começam com Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Números, o Drama da Bretanha, e que a gente pode encontrar mais informações também numa outra obra chamada Sublimação. São obras que trazem ali informações sobre algumas das últimas reencarnações desse espírito, algumas das últimas personalidades que estiveram aqui na Terra e que passaram por grandes dificuldades. E o livro, inclusive, que nas entrevistas, nas biografias, ela mesma dizia como um grande marco, talvez uma das obras literárias que vieram através da sua mediunidade mais marcantes para ela mesma, é o livro Nas Voragens do Pecado, que, inclusive, apesar de ser o primeiro da trilogia, ela conta que veio por último. Então, aquele que, na verdade, é a terceira obra, foi o que ela recebeu primeiro, quando ainda era muito jovem, e inicialmente, inclusive, o espírito que foi ditando a obra era Roberto de Canalejas, mas era muito duro para aquele espírito, que inclusive sofreu muito naquelas realidades, porque se tratam de obras que trazem essa expressão de verdade que envolve tanto Ivone, quanto Roberto de Canalejas, quanto o próprio Charles e outros espíritos também que estavam ali em volta desse trabalho mediúnico. Imagina a dor desse espírito de estar ali relatando algo que era de um passado, mas um passado ainda não totalmente cicatrizado, um passado do qual eles ainda estavam tentando soerguer-se, de muitas dores, de muito sofrimento. E então ele começa, mas não termina, e nem tinha condições de trazer um cunho mais doutrinário à narrativa. E é exatamente Charles, que já tinha uma maturidade espiritual, que desde a primeira obra, Nas Voragens do Pecado, já era um espírito com essa maturidade espiritual, que terá condições de assessorar a mediunidade de Ivone e de relatar, trazer a lume, trazer a público essas experiências reencarnatórias pregressas, nas quais ele mesmo estava. E Ivone falava que esse livro, que foi psicografado por último em relação aos três, né? Não foi a última obra dela, mas o último em relação à trilogia. E que, na verdade, era o primeiro acontecimento, só no momento da revisão foi que, inclusive, ela mesma descobriu que aquele livro era o primeiro e que, então, aqueles que ela já havia recebido é que viriam depois. Ela relata que Nas Voragens do Pecado foi uma reencarnação em que as coisas na vida dela, como se fosse aquele ponto central na trajetória do espírito. Foi um momento em que ela foi testada de uma forma assim muito importante e ela caiu.
ela foi testada na necessidade de perdoar. Ela era uma jovem, tinha como nome Ruth de la Chapelle. Charles, nessa oportunidade, era o irmão dela, que já era alguém muito desenvolvido, muito abnegado. Toda a sua família passa pela experiência da desencarnação, e não é uma desencarnação qualquer. Estamos lá na noite de São Bartolomeu, Catarina de Médici como grande protagonista daquele massacre, e a família dela era uma família de huguenotes, que eram os protestantes e que eram chamados assim de forma pejorativa. E eles estavam ali, eles foram assassinados nessa noite de São Bartolomeu como um testemunho coletivo em relação ao amor daqueles espíritos pelo próprio Cristo. Então, todos aqueles espíritos que eram também uma família espiritual já tinham condições, amadurecimento de perdoar. Ivone, que estava lá como, na verdade, a Ruth, uma jovem muito bonita, que cantava, que era muito amada por todos da família, especialmente pelo seu irmão, que era o Charles, ela é a única que sobrevive daquele massacre porque não estava presente, estava em outra localidade. E naquele momento, o que estava sendo solicitado da sua trajetória espiritual era o perdão. E ela não consegue. Inclusive, esse perdão vai reaparecer em outros momentos, quando ela resolve, também inspirada pela sua cunhada, bolar todo um plano de vingança em relação ao responsável por aquele martírio, por aquele assassinato coletivo. A gente vai percebendo na narrativa do Nas Voragens do Pecado que a espiritualidade tão misericordiosa vai enviando outras pessoas. Enquanto a trama se desenrola, vão surgindo novas oportunidades de perdoar, novas oportunidades de não levar adiante. Inclusive, Charles, que faz a narrativa da obra, chega a dizer que naquele momento, que naquela oportunidade decisiva, se ela, ainda que não conseguisse perdoar totalmente, mas se ela iniciasse esse caminho, se ao menos ela não cometesse uma vingança tal qual a que ela começou e foi até o final, até as últimas instâncias, ela teria poupado mais de 400 anos de sofrimento na sua trajetória espiritual. Porque ali, naquela reencarnação, se iniciam acontecimentos de vingança, de ódio, de pesar, de muita mágoa, que não se encerram ali, que na verdade vão virando uma bola de neve, e a cada reencarnação, além de estar envolvida numa trama como aquela, nas reencarnações seguintes, ela vai chegar por mais de uma vez a cometer suicídio. Então, uma decisão lá atrás foi engendrando toda uma teia de acontecimentos envolvendo alguns daqueles espíritos e cada vez mais distanciando aquela personalidade dos seres que ela mais amava. Porque numa oportunidade, né, quando começa, digamos assim, esse momento, né, de experimentação, de provação, ela estava muito próxima à sua família espiritual. Ela estava ali reencarnada junto à sua família espiritual. Todos passam na prova e ela não consegue passar. Ela não tinha ainda aquelas condições espirituais, aquele amadurecimento para o perdão. Só que a coisa vai se complicando de uma forma que alguns daqueles espíritos, por amor e por misericórdia, continuam vindo perto dela para ajudá-la a soerguer-se, mas ela vai afundando cada vez mais. E cada vez mais que ela afunda, que ela não perdoa, que ela não consegue soerguer-se no amor, na vontade de se aproximar de Deus e das suas leis, ela vai ficando mais próxima e mais algemada àqueles seres pelos quais ela nutria ódio, dos quais ela queria se vingar, ou que agora já nutriam ódio por ela e já queriam vingar-se dela. E ia ficando cada vez mais distante exatamente da sua família espiritual, exatamente daqueles seres que ela mais amava. Então, quando nós chegamos
lá por volta de 1900, e tem toda uma questão com a data de nascimento de Ivone, 1900, 1906, quando ela chega aqui à Terra com uma personalidade Ivone do Amaral Pereira, ela não vem na sua família espiritual. Ela vem numa família espírita, com um pai e uma mãe espíritas muito abnegados. Ela fala dos seus pais, da amorosidade, da caridade, da abnegação, pessoas muito pobres, pessoas que, do pouquíssimo que tinham, conseguiam compartilhar. Ela relata, inclusive, que ora o seu pai, ora a sua mãe, tinham ali algumas acomodações, alguns cômodos na área externa da casa, uns quartinhos, e que volta e meia, ou a mãe ou o pai traziam pessoas da rua, pessoas que estavam passando dificuldades, pessoas que estavam em situação de rua, pessoas que tinham perdido o emprego, e aquelas pessoas ficavam ali, hospedadas, morando ali. E os seus pais passavam muitas dificuldades. Ela diz que eles criavam assim algumas galinhas, que volta e meia o pai trazia alguma coisa para casa, mas junto com o que ele trazia de comida, ele trazia mais bocas para se alimentar. E às vezes a mãe que estranhava, ah, meu Deus do céu, mais gente para alimentar, mas ela trazia mais gente também. E às vezes era o pai que falava, meu Deus, mas toda hora você traz mais gente para a gente ajudar, mas ele continuava trazendo também. Ela teve em casa essa experiência de estar numa família com filhos, com irmãos, de ter responsabilidade de ajudar a ajudar, porque a mãe e o pai envolviam Ivone e os irmãos nos afazeres domésticos e nesse auxílio aos necessitados, cuidando de feridas, de pessoas que chegavam em situação de rua, dando de comer, ajudando no banho. Desde pequena ela teve a sua experiência. Mas apesar de toda essa bondade e amorosidade, de todos os ensinamentos espíritas que ela encontrou no seu lar, desde muito cedo ela experimentou uma solidão profunda. Solidão essa que acompanharia esse ser durante toda a sua trajetória. Porque imagine você, criança, com uma mediunidade ostensiva desde muito cedo, enxergando seres encarnados e desencarnados o tempo inteiro convivendo, mas percebendo que o seu pai, do ponto de vista da alma, do afeto, não era aquele ali com uma cara jovem que cuidava de você, porque ela achava o pai dela jovem. Quando comparado à visão que ela tinha todos os dias, praticamente, do espírito Charles, que havia sido o seu pai em uma das últimas encarnações. Então ela tinha uma espécie de rejeição ao pai, mas que não tinha nada a ver com alguma coisa do passado, que não tinha nada a ver com as qualidades do seu pai, que era um homem muito bondoso, mas com aquela frustração de visualizar alguém que ela tanto amava, que ela reconhecia ser o seu pai, lembrar-se de todo o conforto que ela havia tido, da carruagem, das roupas de seda, do afeto que ela nutria por aquele pai do passado. E de repente estar ali numa família que ela não reconhecia como afetos antigos da sua alma, especialmente o pai, por conta do afeto destinado a Charles. Estar naquela situação de muita pobreza, de muita batalha, de muitas dificuldades, sem poder vestir-se como talvez ela se lembrasse desse passado. Então, esse espírito começa essa encarnação nessa roupagem como Ivone do Amaral Pereira, num ambiente onde ela já tinha conhecimento sobre o que era essa comunicabilidade entre os espíritos, experimentando desde os primeiros dias de vida, 28, 29 dias, ela já passaria pelo fenômeno da catalepsia, da letargia, seria dada como morta, e a sua mãe, percebendo que a filha, na verdade, estava passando por alguma coisa, mas não deveria ter morrido ainda, porque ela parecia ter engasgado, ficou roxa, estava numa região mais afastada ainda do que onde eles propriamente residiam, e já estava considerada como morta sem os sinais vitais. E a sua mãe, naquele desespero maternal, fará uma prece a Maria Santíssima, entregando desde então a vida da sua filha, se ela retornasse à vida, a Maria Santíssima. E assim foi feito. Porque ela retornou, era em verdade um fenômeno mediúnico que voltaria a acontecer em outras oportunidades.
E desde a infância, 4, 5 anos, já estava Ivone ali convivendo, vendo os espíritos. Em mais de uma entrevista, ela vai nos contar que a sua mediunidade não passou um processo assim de estímulo ou de qualquer tipo de desenvolvimento. Ela veio muito espontânea, muito natural. Inclusive, sobre esse ponto, em mais de uma oportunidade, Ivone também desaconselhará qualquer tipo de estímulo à mediunidade. Sob orientação de um livro, que é um dos que ela mais estudou, na codificação espírita, que ela sempre defendeu, sempre, o tempo inteiro, valorizou esse estudo e essa apropriação desses conteúdos, mas ela era uma profunda conhecedora de O Livro dos Médiuns. E ela falava da importância de compreender a mediunidade, da importância de que a mediunidade fosse bem direcionada, mas que o médium não precisasse ter, assim, uma preocupação de querer desenvolver se os sinais do seu afloramento não estavam ali disponíveis. Ela vai contar, inclusive, de um dos seus irmãos que tinha esse desejo de desenvolver a mediunidade, mas que não tinha, assim, grandes sinais, como era o caso dela, dessa mediunidade ostensiva, mas ele tinha esse desejo. E ele foi desaconselhado por Emmanuel, ele foi desaconselhado por outros espíritos, através da própria Ivone vieram recados de que ele não desenvolvesse a mediunidade, porque ele não tinha um sistema nervoso adequado para dar conta da expressão da mediunidade. E ele poderia chegar a enlouquecer se o seu aparelho biológico fosse então canalizado para fins mediúnicos, que ele sim tinha algum traço de mediunidade, mas que não era o caso de estimular ou de desenvolver, que ele cuidasse da saúde, que ele fosse um homem de bem, para que oportunamente, uma outra existência, ele viesse a trabalhar mediunicamente, como fazia Ivone, porque sabemos que a mediunidade é uma faculdade da alma, do espírito, mas que necessita da ferramenta biológica, do corpo físico, para expressar-se. Esse é um outro ponto que Ivone vai abordar em muitas das suas obras. No livro Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, vamos encontrar também na parte inicial do livro A Luz do Consolador, onde ela mesma, ali tem uma autobiografia, digamos assim, ela mesma falando da sua história. Esse livro que traz também vários artigos publicados durante aproximadamente 10 anos, em que com o pseudônimo, que ela homenageia, inclusive, Chopin, ela assinava ali com esse pseudônimo e se sentia mais à vontade para publicar esses artigos. Mas nós encontraremos nesses livros aqui citados, Ivone muitas vezes nos falando do quanto o impacto da mediunidade sobre o corpo somático, sobre o corpo físico, era importante. Por mais que seja uma mediunidade que provém da alma, que provém do espírito, ou seja, o médium ele já traz essa faculdade, essa possibilidade de ser um intercâmbio, de fazer um intercâmbio, ser um intermediário entre os dois planos, de diferentes formas, com inúmeras expressões que pode existir essa mediunidade, como está lá no Livro dos Médiuns, mas em muitos momentos da trajetória de Ivone, nós vamos perceber o papel do corpo nesse intermédio, o papel do corpo que canaliza e possibilita essa faculdade mediúnica. Teremos momentos da sua vida, ela que era muito reservada, que não gostava de dar entrevistas, de aparecer em filmagens, de ser fotografada, de nenhum tipo de homenagem em relação a ela, mas do pouco que temos acesso da sua trajetória, ela foi marcada também de muitas dores e de muitas debilidades físicas. Em cartas trocadas entre ela e personalidades do movimento espírita, como o querido Divaldo Franco, dentre outros tantos que poderíamos encontrar em obras que trazem essas cartas trocadas ano após ano com esses companheiros, Hermínio Miranda também, um grande admirador, um grande amigo de Ivone, mais de uma oportunidade a gente percebe esse relato de que às vezes ela não estava fisicamente bem, de que algumas vezes ela teria sido inclusive atacada espiritualmente através do seu corpo físico. Divaldo relata
que quando ele conheceu Ivone, quando ele foi pela primeira vez visitá-la, inclusive depois os dois se dirigiram a Pedro Leopoldo para travar contato com Chico Xavier, foram juntos. Ivone, que foi uma grande incentivadora da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, quando ainda era um jovem e considerava ele um garoto, um filho, por assim dizer. Mas nessa oportunidade, quando Divaldo foi visitá-la, ela estava com o braço quebrado, com o braço engessado. E ela contou para ele que havia sido um ataque espiritual por conta da publicação do livro Memórias de um Suicida. E vale muito a pena trazer informações sobre esse impacto dessa obra e os desafios para que essa obra chegasse a público. Obra essa que continua atual como sempre foi. E acreditamos, como teria dito André Luiz ao próprio Chico Xavier, que pelos próximos 50 ou talvez pelos próximos 100 anos, seja ainda uma obra imprescindível ao nosso estudo. Essa obra, Memórias de um Suicida, começou a ser ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, aquele importante autor português, que tinha, inclusive, alguma conexão do passado com Ivone do Amaral Pereira, como ele teria também revelado a ela, mas desde muito cedo, ela ainda muito nova, ela percebia aquela presença. Ela não sabia quem era, não sabia da trajetória desse autor, nunca tinha visto nenhuma imagem dele, e ela percebia aquela presença muito triste, sempre ali acompanhando. Até que ele propôs, e é uma coisa que ela sempre gosta também de afirmar, que os espíritos não impõem a autoria ou a psicografia de uma obra, o ditado de uma obra. Eles convidam e cabe ao médium aceitar ou não. E esse espírito, então, ela ainda muito jovem, iria fazer esse convite. Ele queria trazer informações das suas experiências, dos seus sofrimentos, uma espécie de alerta aos suicidas, aos possíveis suicidas. E ela, então, fica curiosa, quer entender melhor e se torna ali um instrumento mediúnico desse relato. E ela fala que no início chegava a ser uma psicografia mais do tipo mecânica do que um transe mediúnico, que é o que passou a acontecer mais tarde. E quando ela ia lendo o resultado daquela narração trazida por ele, ela não encontrava ali material doutrinário consistente ou suficiente. E como ela estava ainda estudando profundamente a doutrina espírita, já participando ativamente de grupos espíritas, de reuniões mediúnicas, ela começou a achar que fosse uma mistificação. Porque ela já havia lido o livro dos médiuns e sabia da importância de que uma obra, um texto, um artigo não fosse publicado com o título de espírita simplesmente por vir de um espírito, mas que era necessário um conteúdo, uma consequência moral, elevar as almas, instruir, esclarecer. E ela percebia que haviam narrativas muito detalhadas às vezes, mas que estava um pouco assim pobre dos conteúdos doutrinários que pudessem enriquecer aqueles acontecimentos e aquelas narrativas. Então ela foi guardando, ela estava gostando porque eram informações importantes, ela já tinha assim uma conexão com esses espíritos sofredores, com esses suicidas, mesmo sem ainda saber perfeitamente do seu passado nesse início, mas ela foi guardando. E um ponto importante é que ela não tinha a facilidade de um caderno, de várias folhas de papel ao maço, como talvez outras pessoas à época tivessem, mas ela ia juntando aqueles pedaços de papel pardo, alguns que viam, por exemplo, com os pães, e ela passava o ferro, organizava tudo para que pudesse, então, com uma caneta, porque o lápis ficava muito transparente, fazer ali aquelas psicografias, ser médium daquelas mensagens. Mas o fato é que passaram-se mais de 2 décadas sem que ela tivesse mesmo coragem ou oportunidade de fazer alguma coisa com aquele material. Ela já havia, então,
recebido também outras mensagens, outras histórias e outras narrativas mediúnicas. É quando ela já estava morando no Rio de Janeiro, e a FEB, à época, era no Rio de Janeiro a sede principal. E então ela tem a ideia de ir à FEB e ofertar não apenas aquele material, mas também de outras obras que já estavam ali organizadas, para quem sabe, se fosse útil a alguém, vir a público. Então, nós tínhamos à época como o responsável, um dos diretores, por fazer exatamente essa análise, perceber a utilidade daquela obra, o nosso Manuel Quintão. E ele estava assim na escadaria, ela mesma relata isso no livro A Luz do Consolador, na parte biográfica inicial. Estão tendo alguns fogos aqui, não se assustem. Então, ele estava assim no início da escadaria, conversando com o Carlos Embaçaí, e Ivone foi ali para poder oferecer aquele material, se apresentou. Carlos Embaçaí já conhecia Ivone, já tinha lido seus manuscritos mediúnicos, e assim, Manuel Quintão, naquele momento, ele rechaçou qualquer possibilidade até de analisar, disse que estava muito atarefado, que lá só obras mediúnicas através do Chico, que ele já tinha 200 obras para analisar, traduzir, e que não tinha a menor chance. Assim, para o nosso olhar melindroso, a gente, no mínimo, ia falar, que isso? Quem que essa pessoa acha que é para me tratar desse jeito? Inclusive, Carlos Embaçaí interveio e falou assim, mas olha só, eu já li esse material, essa mediunidade é promissora, do mesmo jeito que as obras mediúnicas, através de Zilda Gama, tiveram uma boa aceitação popular, essa médium aqui também terá, essa pessoa aqui vale a pena. E não adiantou. O Manuel que então continuou falando, fingiu que não percebeu e... Gente, o que mais me impressiona dessa história é que talvez eu e muitos de nós ficássemos tão frustrados, tão melindrados com a situação, que primeiro, ficaríamos de mal com o Manuel Quintão, né? Nossa, isso que é espírita? Nossa, acabou a amizade, fiquei melindrada, frustrada, não quero ver nunca mais. Sabe qual foi o pensamento de Ivone? Por isso que eu digo da grandiosidade dela, dessa humildade de reconhecer as suas limitações, de reconhecer que não era propriamente uma missionária, mas que era um instrumento útil. Sabe o que ela pensou? Tudo bem, é provável que ele esteja certo. Eu também não tenho certeza do que eu li, eu acho que pode ser até mistificação essa obra. E ela simplesmente não ficou chateada, segundo ela mesma relata, ela entendeu que, inclusive, ela é grande admiradora de Chico, ela falou, realmente, Chico, vale a pena, minha mediunidade eu já não tenho tanta certeza, se ele não quer nem analisar, deixa quieto. E quando ela vai para casa, imagina só, um monte de folhas, a obra hoje editada, né, com aquele tamanho, toda a formatação já é uma obra grossa. Imagina isso no manuscrito, por mais que ali estivessem só as narrativas, já devia ser muita coisa. E ela falou, não tem lugar nem para guardar isso. Ela que vivia ainda numa situação financeira muito apertada, sempre muito apertada, e ela ia queimar. E quando ela ia queimar, por perceber que não havia ali um valor, e pela impossibilidade de guardar, uma voz e uma mão aparecem. Era a mão iluminada num tom azul de Bezerra de Menezes, e era a voz de Bezerra. E ele diz, não queime, minha filha, aguarde mais um pouco, espere mais um pouco, não queime. Então, ela guardou, né? Bezerra falou, eu guardava também. Então, Bezerra falou, ela guardou aquele material, e aquele material ficou ainda mais um tempo guardado. Até que ela começou, inclusive, depois desse momento, a passar mais tribulações ainda. Ela se mudou em mais de uma oportunidade, ela passou tribulações físicas que a gente nem sabe ao certo quais foram. Encontramos relatos aqui e acolá, mas sabemos que foram duras provas, duras dificuldades que ela experimentou, inclusive nesse auxílio aos sofredores, trabalhando também no receituário, na orientação fraternal através da mediunidade, sempre trabalhando, sempre doando-se, sempre ajudando a própria família e passando todas essas tribulações. Quando a coisa, depois de alguns anos, deu uma acalmada,
eis que aparece o nosso amado, admirado, querido Leon Denis. E se dispõe a ajudar. Ele diz, olha, eu apareci agora porque essa obra pega lá aquele material do Memórias de um Suicida, que ainda não tinha título, né? Aqueles relatos, estudos sobre o tema suicídio. Nós vamos reescrever a obra. Vamos revisar, vamos acrescentar pontos doutrinários para que essa obra tenha utilidade ao vir a público. Então, Leon Denis vai fazer toda aquela amarração que a gente percebe ao estudar a obra e que eleva esse livro à nona potência, pelo menos. Inclusive, ela diz, sim, vamos fazer isso depois. E ele, não, a gente vai começar agora. E então, começa ali com a presença de Leon Denis, um novo momento para essa obra. Quando a obra está, então, finalizada, e aí, né, vira uma outra obra, na verdade, ela tem novamente a oportunidade, agora com o querido Vantuil de Freitas, de reapresentar a obra. E Vantuil vai super abraçar a ideia, seus livros serão muito bem acolhidos aqui. Eu queria só que você trouxesse esse material datilografado, até para ficar mais fácil aqui de passar adiante, revisão e tudo mais. E ela não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma máquina de escrever, nenhum recurso para comprar uma máquina de escrever. E a obra fica mais uma vez guardada. Até que anos depois, um sobrinho de Ivone vai presenteá-la com uma máquina de escrever. E ela vai então datilografar essa obra, como outras obras também. E aí, gente, imagina só essa situação. 30 anos depois, foi em 1926 que ela começou a receber a obra, ainda por Camilo Castelo Branco. Essa obra, depois de uns 25 anos mais ou menos guardada, foi revista, ampliada, atualizada por Leon Denis. Mas é só 30 anos depois, já em 1956, que essa obra é pela primeira vez publicada. E aqui 2 pontos, finalizando esse primeiro momento, para que a gente abra para as perguntas, que eu queria destacar. A reverência de Ivone à Federação Espírita Brasileira. Ela foi orientada que ela só entregasse os seus manuscritos, foi orientada por Charles, por Bezerra de Menezes, que ela só entregasse os seus manuscritos mediúnicos à FEB, que mesmo que ela tivesse outras oportunidades, de outras editoras também respeitadas, mas que no caso dela, ela deveria reservar o seu material à Federação Espírita Brasileira. E mesmo que ela recebesse nãos, se fosse o caso, que ela jogasse até fora. E mesmo diante dos nãos que vieram, das dificuldades, de um reconhecimento que veio posteriormente, em nenhum momento ela criou nenhum tipo de cisânia, nenhum tipo de dificuldade, de separatividade. Ela soube lidar com a mágoa, com as incompreensões que fazem parte da nossa situação humana, e em todas as oportunidades que teve, ela soube exaltar essa instituição que ainda hoje tem um papel tão importante na unificação do movimento espírita brasileiro. E então, essa obra é publicada, e quando essa obra é publicada, ela então tem notícias da importância dessa obra, que era importante, inclusive, que viesse nesse momento, porque todas aquelas informações do plano espiritual trazidas pela mediunidade do querido Chico Xavier, ditadas pelo espírito André Luiz, já tinham sido publicadas, uma grande parte das obras. Então, os corações já estavam assim, mais preparados para compreender essa situação de além-túmulo, e que, inclusive, aquele mesmo que havia rejeitado a sua obra na escadaria, o quintão, que, na verdade, aquilo foi importante, porque se naquele momento ele aceitasse, não, tá bom, dá aqui, vou revisar, não estava pronto e não estava bom, porque estava só com as informações do Camilo Castelo Branco. Então, existiria ali uma rejeição sem chance de, talvez, revisitar aquele material. Então, tudo isso, meus queridos amigos, é pouquíssimo para que a gente fale sobre Ivone. Haveria muito mais o que dizer, mas eu queria só dar um gostinho dessa personalidade, dessa médium que soube a todo momento ser ali um ponto
de convergência entre pessoas diferentes, entre pensamentos diferentes, que soube defender os pontos de vista doutrinários que ela tanto prezava, com respeito, com cuidado, que soube incentivar os jovens médiuns através da troca de correspondências, que inclusive teve um papel preponderante na trajetória do próprio Divaldo Pereira Franco, quando contou com incompreensões. A Dora Encontre também, quando passou por muitas dificuldades e incompreensões, encontrou em Ivone do Amaral Pereira um ponto de estímulo para que ela prosseguisse, e assim tantos outros corações, apesar dela não ter tido filhos biológicos, mas teve filhos da alma, filhos do coração, incentivou a todos, e é assim quase que um ponto de unanimidade, que é tão difícil no movimento espírita, porque mesmo divulgadores, expositores, médiuns, que em alguns momentos discordam, encontraram em Ivone do Amaral Pereira receptividade, orientação, esclarecimento e muita amorosidade. Que a gente possa aprender, estudar com as suas obras, com os seus relatos, para que a gente consiga, como ela, trabalhar em prol do bem, sem precisar dividir-nos, sem precisar exaltar-nos, mas colocando sempre a causa e os objetivos maiores acima do personalismo, da vaidade, do orgulho. Então, eu chamo de volta Tiago, Cris, para que a gente consiga responder algumas perguntas agora nos próximos dias. Muito bem, amiga. Nossa, obrigado, muito obrigado mesmo, né? Pela belíssima exposição e por trazer à nossa tela mental essa médium tão querida, né? Que é um exemplo de dignidade diante do espiritismo, diante da mediunidade. Olha, tem uma pergunta da nossa amiga Denise Silva Araújo, e eu vou pegar um pouco também da sua fala para trazer uma outra questão. Bom, a questão da Denise é a seguinte: como você poderia definir em uma palavra a obra de Ivone? E eu aproveito, já que nós estamos falando da obra da Ivone, e você falando de Memórias de um Suicida, que sem dúvida nenhuma é uma das obras mais importantes do Espiritismo, né? Pelo tamanho de beleza espiritual, de ensinos, né, e de revelação também, né? Mas assim, a gente vê que muitos médiuns, né, não raras vezes, começam um trabalho de psicografia, já quer publicar. E a gente vê, por outro lado, uma Ivone, né? A história da obra Memórias de um Suicida, eu acho que é exemplar, né? O que você poderia falar sobre isso, né? Dessa pressa para publicar alguma coisa, trazendo a lembrança de Memórias de um Suicida? Então, essas duas questões, a questão da Denise da Silva, né? Como definir em uma palavra a obra da Ivone, e essa questão da pressa de se publicar obras mediúnicas. A palavra que eu escolheria seria, na verdade não seria uma palavra, né? Seria assim, uma junção de palavras. Seria fidelidade à causa. Ivone foi muito fiel. Quando ela era entrevistada, isso é uma coisa até que eu tinha vontade de fazer, tá? Mas só que hoje, até com a quantidade de informações que a gente tem, não é tão possível. Mas vocês saibam que quando alguém se propunha a entrevistar, e foi lá mais ou menos em 1955 que ela começou a dar entrevistas, antes disso ela nem dava entrevistas, até quando era procurada ela era realmente muito reservada, mas ela pedia que as perguntas fossem enviadas antes, com antecedência, para que ela pudesse realmente estudar, instruir-se, e ela escrevia tudo aquilo que ela ia falar nas entrevistas, porque ela era tão fiel, ela passou a vida inteira, desde a infância, estudando a doutrina espírita. Então, ela sabia muito, mas ela não queria deturpar nada. Ela tinha esse cuidado de realmente ser um instrumento, seja
na fala, porque tinha mediunidade de oratória também, seja na escrita, ela queria realmente ser aquele filtro que, através do qual as sujidades e as impurezas da própria alma, que ela ainda tinha, sim, as suas impurezas, como todos nós, a burilar e a lapidar, mas ela tinha todo esse cuidado para que a informação chegasse com a clareza e com a fidelidade da doutrina espírita. E o que eu acho mais lindo é que ela sabia manter essa fidelidade sem precisar atacar a ninguém. Então, em nenhum momento a gente vai perceber Ivone tacando pedra, vai perceber Ivone julgando, a gente vai perceber o quanto ela, através do próprio exemplo, da própria postura, dos textos, dos artigos que estão lá também no Reformador, a gente vai perceber essa integridade, essa fidelidade, mas também o respeito ao diferente, o respeito àquele que talvez não esteja com a mesma fidelidade assim. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante da mediunidade. E respondendo à questão do querido amigo Tiago, eu fico pensando que talvez esse aprendizado, que talvez seja um aprendizado de respeito ao tempo das coisas, há tempo para todas as coisas, para cada um dos propósitos debaixo do céu, como a gente encontra lá no Antigo Testamento, talvez isso seja também um amadurecimento, seja uma fidelidade à doutrina espírita, porque é essa orientação, mas também um amadurecimento dessa alma das experiências anteriores. Porque lá no livro Nas Voragens do Pecado, a Ruth, aquela jovem, qual que foi uma das questões dela? Não respeitar o tempo das coisas. No propósito de resolver do próprio jeito, ela derrapou assim num nível que complicou muito a vida dela. E como Ivone, ela estava iniciando essa trajetória, redimindo-se dessa pressa, dessa vontade de controlar a vida, de controlar quem vai pagar, quando vai pagar, do jeito que vai pagar. Então, como Ivone, é como se a gente se lembrasse daquela frase de Maria Santíssima, que eu também tanto admiro, que fala assim: faça-se na escrava, na serva, a vontade do Senhor. Então, o tempo inteiro ela estava ali se apagando, se vai publicar, se não vai. Ela não estava interessada em aparecer. E talvez uma das dificuldades dessa pressa que existe hoje, tem que publicar, tem que lançar, é uma vontade da exposição, uma vontade de aparecer, de ter notoriedade, de se sentir pertencente. E Ivone não estava interessada em nada disso. A mediunidade dela foi absolutamente desinteressada, porque ela nem queria receber aplauso, ela nem queria receber. Se você não ganha dinheiro na mediunidade, se você não ganha dinheiro na oratória, que tipo de pagamento muitas pessoas recebem, gostam e se alimentam disso? Elogio, aplauso, homenagens. Tem pessoas que recebem, mas aquilo para ela tanto faz, tanto fez. Mas tem pessoas que, se não receberem, talvez não continuem. E então, quando são atacadas, desistem, não aguentam, porque estão sendo alimentadas por essa sede de elogio. Ivone nem gostava disso e nem aceitava receber isso. Então, para ela, uma obra ser ou não ser publicada, tanto faz. Ela estava a serviço. Ela respeitava perfeitamente esse tempo das coisas. Vale lembrar que isso, inclusive, com a obra dela, foi um tempo de espera, mas quando a gente olha, por exemplo, a trajetória de Divaldo, quando ele publica a primeira obra, Messe de Amor, Joana já havia ditado por ele muitas e muitas mensagens, que já haviam tentado ser reunidas por um amigo do Divaldo, que queria reunir essas mensagens num livro. Ele até se empolgou na época, e Joana falou para ele: queima tudo. Queima tudo. Nossa, mas foram anos, olha quanta... Queima tudo. Queima tudo, meu filho. Ele queimou. E isso foi só um treino. Então, é importante que o médium saiba, né, que há o momento do treino. Às vezes, a mensagem até não fala nada de errado, mas entre não falar nada de errado e ter realmente uma utilidade, vai grande distância. E a gente precisa prestar muita atenção
nisso hoje, no momento em que é tão fácil publicar, jogar na internet, fazer livro digital, mas será que tem uma utilidade de verdade? Será que tem um proveito real? Vale a pena a gente se perguntar se o que nos move é realmente o desejo de divulgar a doutrina ou um desejo de ter reconhecimento pessoal. É importante que a gente seja sincero conosco mesmos. Larissa, muito bom. Eu queria te trazer uma pergunta ainda nessa seara do acolhimento aos suicidas, né? Dona Ivone, ela nos brindou com a sua última encarnação numa véspera de Natal, configurando aí realmente um grande presente para toda a humanidade. E Dona Ivone, ela tinha vínculos muito estreitos com essa questão, com essa temática do suicídio, até como uma forma de reparação, né? Ao seu próprio suicídio pretérito por afogamento. A gente tem uma pergunta aqui do companheiro André Luiz Barbosa, que te pede, Larissa, para comentar se você poderia falar de como Dona Ivone Pereira era colocada próxima de espíritos suicidas para assistência e amparo mútuo. Né? Se você pode nos dar notícias desses processos de sustentação e de acolhimento a esses espíritos suicidas. Se você poderia nos falar sobre isso. Sim. Ivone, desde muito cedo, ela tinha mediunidade já muito desenvolvida, muito aflorada. Então, como a gente disse até durante a própria preleção, ela relata o quanto ela via, o quanto ela convivia, e ela não via só o Charles, só o próprio Roberto Canalejas, ela via muito espíritos sofredores, uma quantidade significativa de aflitos, de espíritos que hoje nós diríamos até obsessores apareciam a ela. E ela relata o amor, o afeto que ela desenvolveu por todos esses espíritos sofredores. Ela tinha, inclusive, uma vez teve uma exposição lá na FEB, quando eu estava morando em Brasília, e eu vi o caderninho da Ivone, o caderninho mesmo, com a letrinha dela. Ela tinha um caderninho durante toda a vida que ela ia anotando ali o nome desses espíritos sofredores, encarnados e desencarnados, pelos quais ela orava. Ela estudava diariamente as obras básicas da doutrina espírita e ela fazia momentos e momentos de oração com aqueles nomes. Alguns saíam do caderno, outros permaneciam ali por tempo indeterminado. E essa possibilidade de enxergar esses espíritos sofredores, muitos desses suicidas, tinha relação com utilizar essa mediunidade como uma ferramenta para minorar esse passado delituoso. Quando a gente, inclusive, pensa num suicida, e a gente pensa na reencarnação seguinte, o que o nosso psiquismo costuma imaginar? Que a depender do tipo de afogamento, foi um tiro, o que foi a forma do suicídio, a forma da morte, que essa pessoa vai vir com o corpo debilitado. E apesar das dores e dos sofrimentos físicos que Ivone passou, mas ela não tinha o corpo propriamente debilitado. A mediunidade foi esse instrumento, o auxílio aos sofredores, os muitos e muitos corações que ela consolou, que ela confortou, os muitos esclarecimentos que ela pôde diariamente oferecer, ajudaram nesse soerguimento e em minorar as dores e os sofrimentos da sua própria consciência de culpa. Ela fala, já numa entrevista ao final da sua trajetória, o quanto ela se sentia com o dever cumprido, com a consciência mais tranquila, pela quantidade de pessoas que ela pôde soerguer, uma grande quantidade de suicidas. Toda vez que ela via no jornal, que ela tinha notícias de alguém que houvesse cometido suicídio, ela colocava o nome no caderninho e ela fazia orações. E já aconteceu também, está nas obras Devastação do Invisível, Recordações da Mediunidade, de oportunidades em que, por exemplo, chamavam ela na casa de alguém da família que estava muito doente. E aí ela chegava lá para visitar, fazer uma prece, auxiliar, e percebia que era uma interferência espiritual, que era um processo obsessivo, que era um suicida que estava ali. No Recordações da Mediunidade tem uma história muito interessante que aconteceu ali nas imediações de Petrópolis, quando ela ficou um tempo morando ali, aproximadamente 1 ano,
e ela foi captando o sofrimento de alguém que estava ali, sofrendo, padecendo. Eu vou resumir a história por conta do tempo, mas o fato é que ela até tentou encaminhar o suicida que estava ali, que já havia construído e morado naquela casa, e por isso que o espírito estava ali até então. Ela até tentou encaminhar para uma reunião mediúnica, porque existia um centro espírita na região, mas ninguém sabia quem ela era, ninguém deu muita importância, ela não conseguiu nenhum tipo de auxílio naquela casa espírita, o que nos leva a importantes reflexões, mas o fato é que ela teve que resolver a situação ela mesma naquela casa, com o suicida que estava ali, e os moradores entravam e saíam, as pessoas que estavam ali, porque ela era uma visitante da casa, nem se dando conta direito do que estava acontecendo, e ela, dia após dia, com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, rezando, e a espiritualidade ajudando ela, e através de muita prece, de muita leitura, de muito padecimento, muitas dores na cabeça, muita perturbação, em que, inclusive, ela relata que se em algum momento, naquelas leituras do Evangelho, ela se deixasse arrastar, ela se desconcentrasse dos seus propósitos, ela poderia ser levada a um processo obsessivo daquele suicida e vir até mesmo a cometer suicídio. Então, olha o tipo de situação tão delicada que ela passou em mais de uma vez, exatamente por ter esse gatilho anterior de ter sido suicida, mas de estar ali para ajudar, para auxiliar. E através desses evangelhos diários que ela fez naquela casa, esse espírito conseguiu então ser encaminhado e ser auxiliado para começar o seu processo de reparação e de sofrimento. Então, muitas são as situações em que Ivone, através da sua mediunidade, da sua amorosidade, muitos dos obsessores se transformaram em amigos dela, que depois retornavam para agradecer e até mesmo em algumas situações chegaram a protegê-la da investida do mal. Então, é realmente uma médium que a gente tem muito o que falar. Larissa, eu até, desculpe, estava te interrompendo, porque eu fiquei animada, inclusive, dada a propriedade da sua lembrança, porque isso atesta, né, a personalidade de Dona Ivone, como ela se envolvia e abraçava as questões com muito fervor, e a gente trouxe até em nível de contribuição aqui para o programa, já que a temática é Ivone Pereira, né, um trechinho de uma mensagem ditada por ela, né, para o médium Alexandre Pereira na Federativa, no CERJ, no ano de 2015. E Dona Ivone vai nos falar o seguinte, esse trecho de mensagem, ele é inédito, e eu quis trazer para vocês. Ela diz o seguinte: se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é dever nosso. Então, Dona Ivone sempre muito engajada, né, nesses pilares de ação caritativa, e um dos pilares de ação era essa ação junto aos suicidas, né? E isso, esse abraçar de causa dela, esse vigor dela é realmente impressionante. Mas o Tiaguinho certamente tem aí uma outra pergunta para você, Larissa, que a gente está se aproximando quase do final aí já. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui do Alex Silva. Ele pergunta assim: qual seria o maior exemplo de Ivone para os médiuns? Então, eu até separei, essa pergunta veio no momento certo, né? Porque eu separei aqui uma pergunta que foi feita pelo querido, um amigo querido meu também. Assim, aquela coisa, né? Quando a Ivone desencarnou, eu não tinha nem reencarnado, então não dava nem para encontrar a Ivone. Mas só da gente ser amiga de alguém que foi amigo dela, o coração da gente já vibra. E o coronel Danilo Vilela, que foi amigo pessoal dela, entrevistou em mais de uma oportunidade, ele perguntou assim para ela: a senhora trata com a mediunidade desde menina e trabalha regularmente como médium há 52 anos naquela oportunidade. Que palavras gostaria de dizer
a um companheiro que se candidata atualmente ao trabalho mediúnico? E Ivone responde: eu diria que amasse a sua faculdade com respeito e dedicação, que a empregasse com fins sérios, evitando exigir dela o que ela não lhe pode dar, porque a mediunidade não nos pode dar tudo aquilo que nós desejamos e queremos. Por exemplo, a literatura mediúnica é uma especialidade que nem todos os psicógrafos possuem. Não existindo essa especialidade, é inútil insistir, assim como criar versos, que ele procure conhecer a mediunidade o mais possível através das obras clássicas e da observação, assim como conhecer a própria doutrina, que empregue em fins caritativos ou humanitários, que é essa a sua finalidade, que fuja da vaidade e da pretensão como quem foge de uma peste. Enfim, que procure reformar-se para si próprio, para a sua faculdade e para Deus. Há muitos médiuns que não são absolutamente evangelizados, que não têm nem boa moral e que, apesar disso, produzem fenômenos. Mas, já que temos esse dom chamado divino, temos o dever de aprimorar o mais possível a nossa regeneração para Deus, a nossa reforma para podermos receber coisas edificantes, não é mesmo? E dar o cumprimento aos deveres que assumimos perante Deus e perante Jesus com a mediunidade. Então, acho que com as palavras dela, é a melhor coisa que a gente poderia dizer sobre a mediunidade.